Muito boa tarde. A partir de agora, tem mais notícias desta terça-feira para te deixar mais atualizado. Os microempreendedores individuais que foram excluídos do Simples Nacional pelo não pagamento de impostos federais e que foram automaticamente excluídos do Simples Nacional e desenquadrados do sistema de recolhimento do MEI, têm até amanhã, dia 31, para regularizar a dívida com a Receita e pedir a volta ao regime. O empreendedor pode parcelar o débito com as condições disponíveis no portal do Simples Nacional ou pelo aplicativo MEI. Lembrando que a Receita Federal pode incluir o CNPJ do MEI com dívidas na lista de devedores da dívida ativa da União. O Brasil perdeu 2 pontos no índice de percepção da corrupção e, com isso, caiu 10 posições no ranking global divulgado hoje pela ONG Transparência Internacional. O Brasil está em 104º no ranking que avalia as impressões de especialistas e empresários sobre a integridade do setor público em 180 países. O IPC, que é um índice de percepção da corrupção, é calculado a partir de notas com escala de 0 a 100, sendo mais bem avaliadas as nações que tiverem notas maiores. No topo do ranking está a Dinamarca, com 90 pontos, seguida da Finlândia com 87 e da Nova Zelândia com 85. Já no fim da lista está a Somália com 11 pontos, além da Venezuela, Sudão do Sul e Síria, que tem 13 pontos. O Brasil tem 36, ou seja, está abaixo da média global, que é de 43 pontos. Além de apresentar o cenário mundial, a ONG que divulga os dados, que é a Transparência Internacional, apresentou um relatório especialmente voltado ao Brasil, em que aponta aspectos positivos e negativos no combate à corrupção, além de trazer recomendações ao Congresso Nacional, Governo Federal, Ministério Público e Judiciário. Vamos seguir com o Minuto da Economia desta terça-feira. O maior acordo comercial do mundo vai ter que esperar mais um pouco. A União Europeia informou hoje que ainda não dá para apertar as mãos dos colegas do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Sobram desculpas ou argumentos. É que para colocar no papel as 32 assinaturas de todos os países para formalizar a união de 780 milhões de pessoas e fazer rodar o equivalente a 100 trilhões de reais, tudo em impostos, ainda será preciso aparar algumas arestas. Atualmente, a principal delas vem do campo. Os agricultores franceses reclamam, por exemplo, que serão prejudicados porque no Mercosul não existem regras muito rígidas para a utilização de fertilizantes e pesticidas, o que aumenta a produção. No caso deles, existem muitos limites e, lógico, colheitas mais modestas. Este é apenas um detalhe, mas o grande o suficiente para ameaçar o governo de Emmanuel Macron, que concordou em unir sua voz em protesto contra o acordo. Ou seja, vamos continuar negociando. E olha que já faz 20 anos que esta união está sendo acertada. Daqui a pouco estaremos todos enrugados e com problema nos ossos. A partir do 1º dia de abril, o Brasil passará a exigir vistos de comissários de bordo, mecânicos e pilotos de avião vindos da Austrália, Canadá e Estados Unidos. A medida é questionada pelas companhias estrangeiras afetadas, que sugerem que pode haver cancelamento de voos e até apagão aéreo. Em 2019, o governo Bolsonaro suspendeu a exigência de vistos dos 3 países. Eles, por sua vez, mantiveram para os brasileiros que fossem para lá, razão que fez o governo Lula revogar a norma anterior. Em setembro do ano passado, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que os países que cobram vistos de brasileiros foram chamados para negociar, mas muitos alegaram que não poderiam abandonar a exigência por conta da legislação.
Mas agora o setor questiona o posicionamento, já que o Brasil seria o único país da região a exigir visto de tripulantes, impactando, consequentemente, os visitantes australianos, canadenses e norte-americanos. Vale lembrar que a exigência de visto para tripulantes não existe no Brasil desde 1952, do qual permitia que pilotos, comissários e mecânicos de todas as nacionalidades pudessem entrar e sair do país sem necessidade de apresentar o documento. Agora, as empresas sugerem que a medida pode afetar a logística de voos, já que a maioria dos tripulantes das empresas desses países são nascidos lá, e o mesmo acontece com muitos de empresas do Oriente Médio e da Europa. Sem eles, vários voos teriam de ser cancelados. 60% dos voos entre o Brasil e a América do Norte são operados por empresas estrangeiras. Somente o Canadá chega a 100%. O Ministério do Turismo, responsável pela emissão de vistos, afirmou que a mudança de 10 de janeiro para 10 de abril como data de entrada em vigor do decreto teve como objetivo uma introdução segura para a medida, sem consequências para o setor do turismo. Algumas pessoas apontam instabilidade e demora para a emissão de vistos. Mas, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o tempo médio para avaliação completa é de 5 dias. Até o momento, 70% dos vistos solicitados já foram emitidos. Em dezembro, as companhias enviaram carta ao Ministério pedindo resposta formal das autoridades à situação, assim como alertas para o risco de apagão, já que produtos como frutas, remédios e eletrônicos são transportados preferencialmente por aviões. Em resposta, o governo criou um grupo de trabalho para analisar a situação, mas sem prazos definidos para apresentação de resultados. O Ministério da Saúde divulgou hoje que, neste mês de janeiro, o Brasil registrou 217.841 casos prováveis de dengue. 15 mortes foram confirmadas e 149 estão em investigação. Por isso, há urgência na aplicação da vacina. A pasta disse que a distribuição das doses ainda não foi feita porque está atendendo uma regulação técnica da Anvisa. Parte dessa regulação diz respeito à disponibilização das informações da vacina em português. A expectativa do Ministério é de que as demandas sejam atendidas na próxima semana e que em 15 dias tenha início a distribuição, com previsão de 6,5 milhões de doses para este ano. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz uma consultoria pública sobre a proibição dos cigarros eletrônicos. O consumo desses equipamentos continua crescendo no país, sendo que somente nos últimos 6 anos foi de 600% esse aumento. Agora, um relatório recente da Organização Mundial da Saúde reacendeu o debate sobre a regulamentação do uso de vapes. O documento mostrou que a liberação desse dispositivo ajudou a reduzir o consumo de cigarro na Suécia, Reino Unido e na Islândia. O tema está em consulta pública na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para entrar no consenso sobre a manutenção da proibição do consumo, medida que vigora há 15 anos. As empresas a favor da liberação argumentam que esse dispositivo serve como uma ponte para abandonar o tabagismo, por usar poucas substâncias de nicotina, e acreditam que o relatório divulgado pela OMS pode servir como um modo de convencimento ao debate. Uma pesquisa da Inteligência em Pesquisa e Consultoria identificou mais de 2.200.000 consumidores do vape no Brasil só no ano de 2022, um aumento de mais de 340% se comparado a 2018, onde foram identificados menos de 500.000 usuários. A questão é que quase 6 milhões de adultos fumantes já experimentaram o produto. A popularidade dos vapes fez o produto se tornar uma febre também entre os jovens. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, com a contribuição de 10.000 voluntários, apontou que quase 20% dos jovens entre 18 e 24 anos já experimentaram cigarros eletrônicos. E segundo o IBGE, há um outro resultado ainda mais assustador. Quase 17% dos estudantes de 13 a 17 anos já consumiram os famosos vapes.
O comércio de cigarros eletrônicos é proibido no Brasil, mas a venda ilegal movimenta cerca de 7,5 bilhões de reais por ano e continua sendo comercializado livremente em sites, redes sociais, tabacarias, bares, casas noturnas e até por meio de aplicativos de entrega. Essa edição fica por aqui, mas eu te espero com mais notícias daqui a pouquinho no Jornal das 18h30. E também às 10 da noite no Jornal das 22h tem mais informações ao vivo para você. Obrigada pela companhia. Tchau.